Bom dia. Aqui estamos novamente à espera dos estudantes. Hoje, uma quarta-feira, dia 2 de junho, 7 da manhã. Vamos discutir política e arte. Atualmente perdura no país, e aqui a gente pode ter uma conversa íntima antes que os alunos e as alunas cheguem. Atualmente perdura no país aquilo que a gente chama de violência do patriarcado, que não faz bem para ninguém, sobretudo para a pessoa, o homem e a mulher violentos. Só que eles não têm consciência disso. A consciência é um acontecimento restrito às pessoas que pensam. Então eu, de antemão, estou extremamente agradecida e amando você que está aí assistindo, porque se você está me assistindo, quer dizer que você está com muita vontade de mudar esse país, está com muita vontade de fazer o amor prevalecer, de conseguir fazer com que a corja que rouba a essência não, a essência não pode ser roubada, mas tudo que a corja confunde com algo de propriedade que pode enriquecer, eles roubam. Então, atualmente, a gente tem uma situação extremamente desesperadora com relação ao povo indígena, por conta de a gente saber que esse povo, há mais de 500 anos, luta pelo direito à terra, pelo direito a existir, cuidando. E foram muitas guerras. Atualmente, o povo indígena continua em guerra. Continua em guerra para fazer valer o cuidado de si. O cuidado de si que alguns filósofos tomaram como princípio fundamental de superação de toda atrocidade, e que os indígenas miraculosamente conseguiram manter intacto. Há, atualmente, por parte do Estado brasileiro, a política de separar para dominar. E aí é o tema da nossa aula de hoje. Por que que isso se dá? Justamente no momento em que a consciência escapa. Todos nós, seres humanos, nós temos dificuldade de manter a consciência. O que é a consciência? A consciência é sempre límpida, ela é da ordem do poder saber-se como algo valorável em si, né? A gente tem a essência humana, que a gente considera, essência vem do latim essere. Essere quer dizer ser. Essência humana quer dizer o ser humano, que pode se saber humano a partir do momento em que se dá para uma volta sobre si mesmo e descobre a sua essência como divina. A essência humana é divina. Ela pode se encontrar nessa límpida claridade que é a relação com os deuses ou com Deus. Na nossa época, perdura a falta de consciência. Qual é o problema disso? O problema é que existe uma sanha por parte do capital, por parte do capitalismo, que considera que o que tem valor é o que pode enriquecer financeiramente. Então, as pessoas se deixam tomar pela falta de consciência, porque elas consideram que se elas deixarem de ter consciência, nem que seja por um instante, aquilo talvez vai fazer com que elas possam enriquecer. A pessoa abandona qualquer princípio ético para enriquecer. É essa situação que a gente tem hoje
com o governo sustentando os garimpos nas terras indígenas. O ser humano garimpeiro, ele considera que ele pode enriquecer qualquer instante. Basta ele achar uma pedra preciosa, um ouro, ele vai roubar da terra aquele nada, né, que vai vender no mercado e vai conseguir um sustento, às vezes para frequentar um prostíbulo, para frequentar a vida fácil. Raríssimo um garimpeiro conseguir ter família, porque a pessoa, para ter família, ela precisa ter um mínimo de bom senso, precisa ter um mínimo de amor. E a pessoa que rouba, ela não consegue ter amor, né? Ela tira do outro aquilo que é do outro. Por isso que na Bíblia está escrito: não roubarás. Porque quando você tira do outro que é do outro, você perde a sua própria consciência de saber-se com valor. Então, eu sou muito agradecida e feliz que você esteja me assistindo, porque eu tenho certeza que se isso se dá é porque existe alguém na face da Terra que ama a si próprio e que quer aprender como evoluir, como se deixar tomar pelo amor e como saber que isso é reflexo de uma essência divina que não quer que a gente se destrua, mas quer que a gente seja afinado com o poder ser, que é o poder ser de Deus ou de deuses, nossa existência. Há uma falta de consciência da pessoa que rouba. A pessoa que rouba, ela se realiza não a partir de uma consciência e de uma capacidade de cuidado de si, mas a partir da falta de consciência. Então, quando a consciência escapa, perdura atualmente no país essa falta de consciência, perdura a compreensão ou a falta de compreensão, porque é justamente um lapso, né, que se dá, um lapso na compreensão, esse âmbito de que inconsciente a pessoa vai conseguir ser superior às demais. Então, o ladrão é esse, que ele acredita que ele tirando, seja da terra, seja do outro, um bem, pode ser um bem palpável, pode ser um bem espiritual, ele vai conseguir ser superior ao outro. Só que a pessoa que é roubada, ela pode perder naquele instante, aqueles minutos ou aquela coisa que ela amava, mas ela vai perdurar. E eu peço para que a pessoa que é roubada, ela conquiste superação, né? Ela conquiste a capacidade de perdoar. Porque também se a gente fica nesse âmbito de que há raiva, né? Então eu admiro muito o povo indígena por conta disso. Eles são portadores de uma essência que consegue superar a raiva que eles deveriam ter dessa civilização cleptomaníaca, né, que rouba aquilo que o povo indígena conseguiu guardar durante todos esses anos, rouba para enriquecer. Então, não é só o garimpeiro que vai lá e acredita que roubando da terra uma pedrinha, um diamante, alguma coisa, vai enriquecer rapidamente e vai conseguir superar a pobreza. Ele nunca vai superar a pobreza, porque a pobreza é muito mais no âmbito do espiritual. A pobreza está relacionada à incapacidade da pessoa de produzir um bem ou uma prática que faça da existência dela vir a ter sentido. Então, eu tenho sentido na medida em que eu consigo esclarecer isso e consigo captar a afinidade das pessoas que já compreendem que esse é o sentido da existência. Você superar tudo que nos torna para baixo, né? Que nos
que quer nos surrupiar a essência e superar tudo isso e conseguir fazer valer a felicidade, a alegria nessa terra. Eu sou muito grata de poder refletir sobre isso e de poder escrever sobre isso. A minha escrita é basicamente uma escrita de denúncia, mas também uma escrita de solicitação aos deuses, aos orixás, a Deus, que eles consigam atuar de forma a fazer valer, tornar claro para a pessoa que não tem consciência que o que vale nessa existência é você ter consciência, nem que seja por um instante. Consciência quer saber, quer dizer, poder estar afinado com aquilo que Deus quer da gente, com o que os deuses querem da gente, desculpa. É poder estar afinado, afinada com uma voz que é uma voz que nos mostra que em cada instante que a gente está nessa terra, cada instante é uma oportunidade de estar afinado com essa nossa essência e de estar feliz, agradecido por estar nessa terra que tende à autoaniquilação. Então, assim, eu decidi dar essa aula muito em função do meu desespero, em razão da falta de consciência de alguns seres humanos que, a partir da falta de consciência, levam a sua existência para a prática do roubo. Acredito que o Estado brasileiro ele está sendo roubado. Acredito que o Estado brasileiro, tanto o poder judiciário, que são juízes que são comprados, a gente sabe como está difícil essa superação de uma situação de roubo e compra, né, de processos por parte daquelas pessoas que são responsáveis por processar os corruptos. Então, muito facilmente, os corruptos se livram, os corruptos, as corruptas, eu acredito, né, que são aquelas pessoas que fazem uso do dinheiro, elas cometem atrocidades durante a vida delas, elas roubam, elas deixam passar situações de pacto, né, eles fazem pacto para burlar a lei, para burlar a Constituição, e na medida em que correm o risco de serem pegos, eles vão lá e compram um juiz, compram uma juíza, né, compram a polícia. É uma situação de corrupção transmitida de várias gerações, entre várias gerações, mas também que se dá como um pacto de governança. A pessoa se deixa vender nas instituições porque ela acredita que todos se deixam vender. Uma parte do nosso compromisso com a consciência, com a filosofia, com a possibilidade de ter certeza que vale muito mais a pena você se deixar tomar pelo vazio que às vezes brota na existência, pelo vazio que brota às vezes na pandemia, do que se deixar tomar por essas personalidades cleptomaníacas que anunciam sempre a destruição e a autodestruição. Há que nascer e deixar nascer no Brasil a consciência. A consciência diz sempre a respeito de um poder ser, que é um poder ser afinado com a terra, afinado com as florestas. O Brasil tem um potencial gigantesco para permitir nascer essa consciência e fazer com que a humanidade como um todo se dê conta de que nós estamos no final dos tempos, de que nós estamos a ponto de perder esse planeta em que nós habitamos, e que se nós nos deixarmos tomar, enquanto humanidade, pelas personalidades cleptomaníacas, simplesmente não vai existir condição de morada mais, não vai existir condição para que o ser humano continue produzindo cultura, continue produzindo felicidade e a própria consciência.
a consciência não é produto do ser humano. A consciência, ela se dá mediante um apelo da própria natureza, da própria physis, para com nós. Né? Na medida em que nós agradecemos esse poder ser que está na Terra e podemos ouvir essa consciência, é que nós podemos ser felizes. Há um apelo, que é um apelo dos próprios animais, da própria floresta, para conseguir frear a sanha do homem capitalista que acredita que surrupiando, roubando da terra a madeira, roubando da terra o produto da mineração, vai conseguir enriquecer. O enriquecimento que aí se dá, pode se dar, a saída da miséria é, na verdade, um afundar-se na miséria, porque a pessoa acredita que algo palpável possa tirar-lhe da miséria, enquanto, na verdade, ela se deixa roubar, se deixa roubar a essência da consciência. Então, ela perde a consciência de si, ela se deixa tomar pela sanha da ambição, a sanha do orgulho de se, às vezes, até poder ser conhecido como um homem, porque a gente sabe que, sobretudo nos homens, a dignidade se encontra muito atrelada ao trabalho. E a gente está numa situação em que o desemprego perdura, o desemprego e a fome. A gente já vai para 20 milhões de pessoas que passam fome no país. A gente já vai para a consciência de que 11, ou acho que é 13% da população está desempregada. E na televisão, nos meios de comunicação de massa, essa realidade, ela é maquiada. Acabei de olhar no jornal falando, não, a gente está com o PIB, Produto Interno Bruto, melhorando. As estatísticas que o jornal apresenta são falseadas. É claro que a gente está numa situação de miséria. É claro que há 10 anos começou uma fase que deixou o país chegar nessa situação que é, nossa, milhares de empresas foram quebradas. Na medida em que teve o golpe da Dilma e deixou-se, né, tomar o país deixou-se tomar por aquela falta de consciência que foi protagonizada pelo Cunha, né, que permitiu aí não só a retirada da Dilma, mas também o processo de falseamento do Lula, né, como possível candidato que faria frente ao Bolsonaro, toda aquelas atitudes que nos causam nojo, porque são pessoas que, de má fé, tiraram pessoas de caráter, pessoas de índole ilibata, para deixar no governo aquelas pessoas com que elas têm afinidade, que são pessoas que se deixam tomar pelo demônio. Então, a gente precisa ter consciência de que nós que temos a consciência de que a natureza, ela tem uma consciência e que ela nos chama para reverter esse processo de sucateamento do Estado brasileiro e, de alguma forma, solicitar ajuda internacional para fazer frente ao Estado de direita que se apossou do país. Eu tenho muito receio, e aqui eu faço até uma confissão, tenho muito receio de que os aparelhos eletrônicos façam como fizeram a imagem do atual presidente para a reeleição. Né? Como a gente sabe que as propagandas de que fazem uso o status quo, né? As empresas que as empresas que de alguma forma lucram com a miséria da população, elas financiam as propagandas que se dão via eletrônicos, então via propaganda de celular, via propaganda de televisão, e falseiam essa compreensão que a gente pode ter acerca de como que se dá o voto. A gente sabe que, como aconteceu antes, o
o falseamento da realidade foi protagonizado por pessoas que tinham conhecimento de eletrônicos. Então é difícil a gente combater os eletrônicos no Brasil, porque o povo, a maioria da população ainda é analfabeta. No momento em que a gente tem essa transformação, que é tornar a educação universal no Brasil, a gente também tem o avanço das tecnologias que colocam a falta de consciência, a compreensão de que você pode enriquecer facilmente apenas apertando um botão, é viável. E aí o enriquecimento verdadeiro, que é um enriquecimento espiritual, é deixado dado em proveito da propaganda que considera que a gente pode enriquecer a partir da compra e venda de bens que muitas vezes são roubados. Então, assim, agradeço muito você estar assistindo. Eu acho que a minha mensagem de solicitação para que os alunos venham à aula não está funcionando. Então, deixa eu verificar por que os alunos não vieram. Será que eles não ficaram sabendo que vai ter aula? Ai, meu Deus, eu já volto. Beijo no coração.